Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bico Conteúdos Literários. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como criar um personagem atraente para a sua história. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, vou dar dois recadinhos. O primeiro, aquele de sempre, que é curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo sobre a sua experiência criando personagens para suas histórias. E o segundo, falar do nosso patrocinador e apoiador, Clube de Autores. Clube de Autores, a maior comunidade de autores independentes do Brasil, com mais de 75 mil livros publicados. Ele apoia os conteúdos aqui do Bingo. E nada mais interessante que ter o Clube de Autores para estar conosco falando sobre criação de personagem. Afinal, você tem que desenvolver muito bem quem é o protagonista, quem é seu antagonista, quem é aquele coadjuvante bem importante para a sua história. E com isso, com a história pronta, você vai lá e joga para o Clube de Autores para publicar o seu livro. Combinado? Então, na descrição tem o link aqui da parceria para você saber tudo sobre como dar vida ao seu livro, combinado? Agora vamos para a história em si. Como sempre, eu tenho um artigo no blog Bingo, falando sobre como tornar, como criar um personagem atraente ao leitor. Porque não basta você criar um personagem da sua cabeça que você considere como ideal, ele tem que cativar, envolver, conquistar o seu leitor. Porque é ele e outros elementos, naturalmente, ali da sua trama, que vão amarrar, que vão prender o leitor. Mas o foco de hoje é falar sobre personagem. Então, vou compartilhar a minha tela com você. Temos aqui o blog Bingo, vou colocar no link na descrição aqui também desse artigo, tá? Então, o primeiro passo que eu falo do que é ideal para você criar um personagem atraente é criar a ficha de personagem. Se você não sabe o que é ficha de personagem, tem um texto específico também, então você vai abrir esse texto aqui, tem um link aqui em azulzinho, aprenda a criar a ficha de personagem do seu livro. Mas de uma forma resumida, a ficha de personagem é o descritivo completo de quem é o seu personagem. E eu costumo dividir a criação dessa ficha em 3 camadas. A gente tem aqui a camada periférica, camada de entorno e a camada central. A camada periférica, a gente fala dos aspectos físicos. Qual que é o nome do seu personagem, qual que é a idade, a altura, profissão, onde que ele nasceu, essas questões, esses dados básicos, né? E depois a gente vai para uma camada de entorno, que a gente entende um pouco mais sobre as vivências, as experiências do personagem, o passado dele, as relações com a família, amigos e por aí vai. E a camada central, que ela é mais difícil, naturalmente, de criar, porque ela é centrada em aspectos psicológicos do seu personagem. Então a gente vai mais a fundo na cabeça dele. Por que ele age de tal forma, como que um trauma pode ter afetado no dia a dia dele. Então esses traços de personalidade que a gente vai desenvolvendo na criação da ficha do personagem, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é definir qual o objetivo do personagem na trama. Por que você criou ele? Por que ele está ali? Não basta ter uma ficha, ele tem que ter muito bem claro qual que é o objetivo de fato dele, como que ele começou na história, como que ele foi inserido, qual relação que ele vai ter com o contexto em geral, como que ele se desenvolve, qual que é a real importância dele, como que ele vai se relacionar com os outros personagens, com o ambiente, com o conflito. Então você tem que definir, porque um personagem que não tem muito bem definido por que ele está ali, é um personagem inútil, é um personagem que não vai agregar em nada à sua história. Então por isso que é muito bom você definir qual que é o objetivo do seu personagem na trama, tá? Opa, subi um pop-up aqui, vamos tirar. Outra recomendação, aqui vou até deixar mais, porque eu tenho que tirar minha tela aqui, não dá, mas aqui tem o meu livro Antônio e o Tempo, tá, para você ler. Vamos tirar esse pop-up aqui, e outro ponto também, como que o personagem quer ser visto, né? Então você tem que, ao longo do desenvolvimento do seu livro, quando você falar do seu personagem, as ações, quem que ele vai relacionar, como que ele vai se comportar, como que ele quer ser visto. Ele quer ser visto como, eu coloquei 2 exemplos aqui, como um cara que vai ser aquele herói, o mocinho, ele é amado por todos, ele é um conquistador, as pessoas se encantam com ele, e geralmente são pessoas menos conflituosas e mais fáceis de criar. O fácil de vista é muito relativo, mas é uma linha mais comum que as pessoas seguem. Eu coloquei 2 exemplos, a gente tem o Rick Deckard, de Blade Runner, que no livro é um cara que tem a família, tem um comportamento ok, ele não é tão polêmico, ele segue a linha mais ou menos esperada ali da narrativa,
E eu coloquei outro, que é o Lloyd Sinkle, que é de Flash Forward, também ele é um cientista, ele é um cara, né, muito preocupado com o bem-estar, de como que está todo mundo bem ali, ele quer que as coisas deem certo, ele não vai contra a lógica, ele não vai muito contra o que todo mundo está pensando, enfim, ele segue esse caminhozinho, tá? E outro, né, outro personagem, que ele pode ser polêmico, persuasivo, pouco sentimental, então é aquele que já incomoda um pouco mais o leitor, mas não é incômodo ruim, é um incômodo que vai te fazer, nem que seja ter ódio desse cara, nem que seja ter raiva dele, mas é um cara que vai te prender ali no livro pelas ações dele que já não são tão comuns. Essa pessoa pode ser um anti-herói, pode ser seu protagonista também, dependendo da história, e eu coloquei o exemplo do Jack Torrance de Iluminado, que ele é o personagem, não é o personagem principal, porque a gente pode pegar o Hotel como personagem principal, o filho dele também, mas é um dos personagens principais e ele incomoda, porque não tem comportamentos comuns. Ele é um cara que nos desafia a cada capítulo, a cada página que a gente lê. Então, esses aspectos que, né, no caso Stephen King foi colocando, né, capítulo por capítulo, ele tem uma grande característica que ele contextualiza, ele cria os universos dos personagens dele de uma forma muito bem explicada, muito densa, então a gente entra na mente ali, na verdade o personagem entra na nossa mente e a gente consegue ficar muito bem envolvido, tá? Eu citei apenas alguns fatores, algumas dicas para você criar um personagem interessante, mas acho que uma frase resume, né, que você tem que entender a fundo quem é o seu personagem e por que ele está ali, né? O quem é muito para essa ficha de personagem, você ter detalhes dele, igual você fazer uma descrição de uma pessoa que você conhece muito bem. Você sabe onde que ela mora, o tamanho, as relações interpessoais que ela tem, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, de repente alguma coisa no passado que pode afetar hoje. Você tem que saber quem é a pessoa e por que ela está nessa história. Os personagens têm que ter uma justificativa, não adianta jogar de repente, achar que é fácil só citar o nome e uma situaçãozinha lá, não. Tem que envolver, né? Tem que envolver o leitor, porque aí sim ele fica preso na sua história. Combinado? Então, ó, se gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal. Beleza? Até o próximo. Valeu!